E começa mais um Depois da Aula e a gente continua o nosso bate-papo sobre TV com a presença do Daniel Freire e da Jéssica Lopes, que trabalham no setor de jornalismo da Rede Globo. O Depois da Aula começa agora. E a gente vai continuar esse bate-papo aqui, porque da outra vez foram 22 minutos, se não me engano, e foi muito rápido, porque a gente estava realmente no bate-papo aqui, né? E aí estavam na disputa aqui, porque ele falava que o Daniel falava que a Jéssica falava mais do que ele, a Jéssica falava Fato, só contar. que o Daniel falava mais do que ela. Vamos contar, ele fala E aí mais. eles falaram sobre parceria no trabalho, e ficou muito claro aqui pra gente, pra quem está assistindo, para todos nós aqui, que vocês realmente são parceiros, né? A gente percebe essa sintonia, essas brincadeiras de parceiro mesmo, né? De quem está trabalhando junto de verdade, não só em equipe, mas como o Daniel falou, trabalhando de verdade. E aí, eu queria falar com o estudante de rádio e TV que está nos assistindo agora, porque tem muita gente, ou quem pretende fazer rádio e TV, porque tem muita gente que acha que rádio e TV você vai trabalhar só em produção de televisão, você não pode trabalhar, por exemplo, com jornalismo. E essa é uma lei do engano, né? Porque o profissional na rádio e TV, ele pode trabalhar também no setor de jornalismo, não é verdade? A Jéssica, que está se formando esse ano, inclusive, aqui na faculdade, né, Jéssica? Falta pouquinho. Falta pouco. Para apresentar o TCC. Faltam 2 meses. Para passar. Pode falar mesmo, faltam dois Faltam boletos. 2 boletos. Faltam 2 boletos. Faltam 2 boletos. Então a Jéssica está naquela felicidade, ela pode falar mais sobre isso pra gente, né, Jéssica? Eu acho que eu conheci mesmo, que eu falei no programa anterior, eu conheci mesmo a TV, essa área, assim, agora, mas já trabalhando. E eu acho que a gente faz, trabalhar no jornal, o trabalho que a gente faz, ele se encaixa em várias coisas, né? A gente não faz nada de jornalismo, a gente trabalha no jornalismo, só que a gente não contribui para a parte editorial. A gente é completamente a parte operacional, né? A gente vai ter o operador de câmera, na nossa área, né? Teria o operador de câmera, o coordenador de operações, que vai controlar link, o coordenador de telejornais, que vai calcular tempo do jornal, entrega das matérias. A gente não necessariamente vai produzir conteúdo editorial. Nós não produzimos. Porque isso aí é o trabalho do jornalista, mas você está ali ajudando, colaborando para que aquelas notícias entrem no ar. Exatamente. Né? E aí a gente entra na parte ao vivo, na parte de produção, que aí sim a gente entra. Como a gente fala que a gente pode trabalhar na área de marketing, não necessariamente na área de marketing, porque nós não somos produtores de campanhas e tudo mais, mas a gente contribui para que essa campanha ela é produzida, ela é feita através de roteiro, de câmera, de assistente de produção também, tudo mais, mas nós não produzimos a campanha, mais ou menos, acho que por esse lado. A gente percebe que existem várias funções que podem receber esse profissional de rádio e TV também lá na área de jornalismo. Não, como a Jéssica falou, na linha editorial, mas colaborando para que o trabalho seja concluído com sucesso, né? Eu acho que são várias questões assim, que envolvem essa parada de atuação, onde o profissional atua. Porque, apesar de existirem funções pré-definidas, isso, na atuação diária, acaba extrapolando um pouco. Você acaba invadindo um pouco do outro, o outro acaba invadindo um pouco o seu, você vai contribuindo aqui e ali. A primeira coisa é que, assim, a pessoa que entra para fazer comunicação social, rádio e TV, na faculdade, ela tem a doce ilusão de que ela vai ser produtora, diretora ou roteirista. Existem 6.712 funções. Peraí, eu vou te interromper porque parece que agora é hora da verdade. Ele está falando com tanta seriedade, então você que está assistindo a gente, presta atenção nessa dica, que parece que vai vir uma dica aí do Daniel. Não, mas é verdade, porque eu falo com conhecimento de causa porque foi assim comigo. Eu entrei na televisão falando assim, eu vou ser roteirista. Eu vou entrar direto fazer roteiro de novela, sucesso das 8 da noite. E aí, quando você se enxerga assim, quando você fecha as suas possibilidades para essas 3 funções, você restringe muito o seu campo, você se torna um profissional menor do que o mercado precisa. Porque existem muitas funções, muitos cargos que a gente não sabe que existem. Por exemplo, eu não sabia que existia um cargo de coordenador de operações. Eu não sabia que existia um cargo de operador de videografismo. Eu não sabia que, sei lá, um monte de cargos. Sei lá, eu lembro que quando eu estava na faculdade,
faz tempo, tinha uma menina que falou assim, cara, consegui um estágio na Rede TV, eu acho. Falou, você vai trabalhar onde? Falou, eu trabalhava na OPEC. Falei, cara, desculpa, eu não sei o que é isso, eu não sei o que você vai fazer, eu não sei nada. Então, assim, existem tantas funções, tantos cargos em televisão, que a gente precisa se abrir para isso. E hoje, o trabalho que eu e a Jéssica fazemos, por exemplo, o assistente de produção dentro do departamento de operações faz uma coisa. O assistente de produção dentro de um programa de entretenimento faz outra coisa completamente diferente. E assim, eu gosto de discordar da Jéssica nesse ponto. Sempre. Não falo sempre. Mas nesse ponto, porque eu acho que a gente acaba contribuindo muito sim para a questão editorial. Porque pensa num operador de câmera ou num diretor de TV, por exemplo, falando de duas funções operacionais, não são técnicos, tá? São operacionais, são funções operacionais. Pensa como eles contribuem para uma notícia quando ela é uma notícia grave, quando o operador de câmera fecha o enquadramento e o diretor de TV faz aquele corte, pede aquele enquadramento fechadinho no rosto do apresentador para dar a notícia olhando no olho do espectador. É a mesma coisa do que dar aquela notícia num quadro aberto geral? Não é a mesma coisa. Então a gente conta sim a nossa história, aquela história que foi escrita pelo jornalista, mas a gente conta com os nossos recursos do radialista ali. Então eu acho que tem muitas contribuições desse profissional de rádio e TV e por isso eu acho que as coisas vão se fundindo, sabe? Querendo ou não, somos todos jornalistas, radialistas, marqueteiros, enfim, somos todos comunicadores sociais, todos nos formamos em comunicação social. A gente está preparado para comunicar, seja com a palavra, seja com a imagem. Então eu acho que a gente se abre como profissionais quando a gente pensa de uma forma um pouco mais global nesse caso, sabe? Então, para você, por exemplo, uma qualidade fundamental porque isso já me dá gancho para fazer a próxima pergunta, que seria, quais são as qualidades que você acha sobre um profissional de comunicação deve ter? Então, você falou uma agora de ter a mente mais aberta para esse tipo de coisa, para perceber que existem várias funções dentro de uma emissora, que você pode aprender várias delas, se tornar um profissional mais completo. E não focar só naquela área que você acha que você vai trabalhar, que você acha que vai fazer e acontecer. Você pode chegar lá em algum momento, mas tem todo um caminho a se fazer. Eu acho que o profissional de comunicação ele está numa sinuca de bico, assim. Porque a gente vive um momento de mídia bem complexo no Brasil, que outros países já passaram por isso, mas no Brasil isso chega mais fortemente agora. O Brasil é um produtor de conteúdo de audiovisual e, ao mesmo tempo, essas empresas distribuem conteúdo audiovisual. A produção de conteúdo audiovisual hoje ela está em crescimento absurdo. Precisa de muita produção de conteúdo audiovisual, porque as mídias aumentaram muito. Mas os canais de distribuição de conteúdo audiovisual passam por uma renovação, um novo momento. Então, você tem que ser um profissional muito interessante para esse novo momento, dependendo de onde você quiser se colocar como profissional, como trabalhador, como mão de obra mesmo. Se você está na distribuição, como nós, né, nós trabalhamos na TV Globo, que além de criadora de conteúdo, é distribuidora de conteúdo. Então ela é a emissora que leva esse conteúdo para casa das pessoas, para o celular, no Globoplay, para a internet, Globo.com, enfim, qualquer lugar. Mas nós, como profissionais da distribuição, a gente tem que olhar de novo para o mercado, olhar para quem a gente foi como profissional e para quem a gente vai querer ser ou já quer ser agora. Eu acho que a gente não pode ser generalista ao ponto de não saber fazer nada, de querer saber fazer tudo, mas sem saber fazer nada bem, mas ao mesmo tempo querer fazer só o seu ali, só aquele pequenininho, já não dá mais. Não dá mais. Hoje a gente vê equipes na rua que, sei lá, eu adoro dar o exemplo da Betinha, da Elizabeth Pacheco, que é repórter da Globo News. Em alguns casos, para emplacar as matérias dela, que ela gosta de produzir, ela vai para a rua sozinha. Ela vai para a rua com a câmera, com o seu microfone,
com uma luzinha embutida na câmera e ela vai fazer a reportagem, ela grava, porque e não é que ela está tirando o emprego de ninguém, não. Isso é muito importante. Esse pensamento a gente não pode mais ter. Tirar o emprego de pessoas. Isso não pode existir. É isso, a gente tem que pensar que produção audiovisual aumenta. A quantidade de produção audiovisual aumenta. A gente precisa ser o profissional interessante para continuar empregado na distribuição ou na produção. Então a Betinha, eu acho que ela é um exemplo de profissional multitarefa que é especialista em uma coisa, mas também sabe fazer outras e torna a empregabilidade dela muito, muito interessante. E para você, Jéssica, o que é imprescindível para um profissional da comunicação ter hoje em dia? Eu acho que ter vontade de fazer. Tanto bem do que o Daniel falou, não vou discordar dessa vez, mas é bem... Complementando o que ele falou. Complementando. Querer fazer tudo, não é querer saber tudo, ser especialista em tudo, mas você tem que saber. Você tem que saber como que edita, qual o microfone que você pode usar, qual o melhor jeito, qual uma câmera que você pode fazer. Eu acho que ao mesmo tempo que nós devemos ser mais geral, né, ser mais flexível, a gente também tem quem consome esse conteúdo que a gente pode produzir, também mais diferenciado, mais aberto. Eu acho que para o estudante que está ingressando, eu acho que ele tem que ter vontade e vai lá e faz. Hoje em dia, eu estava até falando com o Daniel antes da gente entrar, que eu acho que hoje em dia é muito mais fácil. Até no meu TCC eu tive que fazer uma pesquisa, eu entrei lá no Google, coloquei lá pesquisa, Google, você coloca, distribui para todo mundo no celular e todo mundo responde ali na hora e todas as informações estão ali. Quando eu fiz a faculdade de administração, que eu me formei em 2010, e não é muito tempo assim, um pouco, não era assim. Se eu quisesse fazer uma pesquisa, eu tinha que fazer uma pesquisa, ou mandar e-mail para todo mundo com formulário, depois eu tinha que tabelar. Um amigo nosso até falou, nossa, hoje está fácil, que eu mandei para ele responder, ele falou, não, hoje está fácil, eu tive que ficar no Parque do Ibirapuera lá preenchendo, fazendo as perguntas. Então, eu acho que hoje é muito mais fácil, o estudante ele tem mais acesso. Hoje você grava vídeos com celular, então, a gente tem uma experiência de uma estagiária nossa que começou como estágio, hoje ela vai voar muito mais do que muita gente, muito mais que eu, muita mais gente. Ela vai lá e ela faz. Ela tem uma ideia. Quer ser roteirista? Tudo bem, você não vai conseguir ser agora. Mas você pode pegar um roteiro lá de repente, você vai ter que trabalhar lá puxando o cabo, não menosprezando quem faz isso, mas você vai ter que ser mais geral, né? Vai ter que saber editar, vai ter que saber a luz, vai ter que não sei o que lá. Mas então pega o seu roteiro e produz. Vai lá e faz. Acho que se destaca, quem faz? A Beth Pacheco se destaca, por quê? Porque ela não está lá esperando um câmera que vai poder sair com ela. Não, ela vai lá, ela pega, ela faz. Eu acho que esse é o diferencial, é o pegar e fazer, e vai ter gente que vai consumir o seu produto e vai ter gente que vai te ajudar a fazer esse produto também. Agora tem um assunto que a gente que a gente está vivendo todos os dias, não só na nossa sociedade, mas na sociedade do mundo, quer dizer, no mundo inteiro, que é a questão da fake news, né? Muita notícia falsa rolando por aí, na internet, no WhatsApp da vida, e a gente sempre tem algum parente que já caiu nessa ou que está caindo agora nesse momento, porque é uma coisa assustadora, né? Como vocês lidam com isso? E qual o olhar de vocês para o que vai se caminhar para o futuro em relação a fake news? Porque, pelo menos, não sei, a gente está vivendo um momento aqui no Brasil de eleições, né? E parece que, para mim, está uma coisa muito assustadora, porque é muita notícia falsa, é muita gente desinformada, é muita gente acreditando em notícia falsa. É muita gente que não vai checar, né? Porque informação tem. A gente tem informação na televisão, a gente tem informação na internet, mas as pessoas me parece que as pessoas gostam e querem ser enganadas. Enganadas, não todas, mas eu vejo muito em redes sociais as pessoas que elas são mostradas as fontes das notícias verdadeiras. Tem ali uma pessoa mostra para elas que ali aquela notícia que ela está propagando é falsa, mas ela insiste. Parece que ela quer, que ela não quer reconhecer. Ela sabe, mas ela não quer reconhecer. Como é que vocês
olham para isso, assim, Eu para acho esse que é um cenário Acho que é atual? um misto de muita coisa. Assim. Acho que é bombardeio de informação, né? Você recebe a informação de todos os lugares. Então, eu não consigo deixar meu celular lá, porque ele não para de tocar, porque toda hora chega uma mensagem de alguém que está falando alguma coisa, de alguma notícia, seja ela verdadeira ou não. E se eu entrar entro no Google, eu coloco lá a informação, ela está ali. Só que eu acho que é uma mistura de bombardeio de informação com preguiça. Porque, assim, sabemos que tem fake news. Então, assim, eu acho que até antes, né, de alguém me conta uma história, peraí, eu vou acreditar ou eu vou ver se ela é ou não? Eu acho que no jornalismo existe um trabalho muito grande, que até uma amiga minha fez, até uma jornalista lá dentro da TV fez no Instagram dela uma explicação realmente de como é feita a checagem das informações. É isso, Assim, porque a informação tem, as a pessoas informação ela têm é esse acesso. checada. Então, a diferença é que eu acho que é de uma Globo. Então, você vê a informação, aí você vê onde? Você viu na Globo, você viu no R7, ou você viu num site que você nunca viu na vida, ou recebeu por um grupo. Ou é sua tia que está repassando aquela corrente, que está E falando E aqui. hoje em dia eu acho que é fácil, né? Do mesmo jeito que você recebe as informações, eu só estou dizendo no mundo, né? No nosso mundinho aqui em São Paulo, com muito acesso, São Paulo, Rio, maiores capitais. Mas hoje em dia é muito fácil, você recebeu a informação, você não precisa fazer muita coisa, você só muda de página, põe lá a informação, ele já vai te dizer se é fake ou se não é, mas as pessoas têm preguiça, eu tenho a sensação. E às vezes, levando para o lado da política, eu acho que as pessoas elas estão tão certas daquela posição política dela, que qualquer pessoa que falar qualquer coisa contra aquele partido, não é mentira, é fake news. Não, mas espera aí, eu estou te provando. Não, mas essa mídia, ela é favorável ao outro, por isso que está sendo... Então, assim, pessoas assim, tudo bem, deixa elas viverem. Eu tento sempre... Eu já desisti de brigar com meu pai, com a minha mãe, de que é fake news, com os amigos do meu pai, que é fake news, que não é. Ah, deixa, você sabe onde procurar, do mesmo modo, e eu não vou acreditar, ou vou ver atrás se é. Se for, eu pego para mim que é uma fake news. E eu conheço amigos que estão fazendo tipo, super trabalhos de divulgação, recebem notícias no WhatsApp e depois compartilham nas redes sociais falando que é fake. Gente, hoje tem o site da Globo lá, que é fato ou fake. Hoje em dia está mais fácil ainda, você entra lá e tem todo o negócio. Mas as pessoas não fazem, então eu acho que é uma mistura de bombardeio com preguiça. Eu queria colocar 3 pontos aqui sobre isso. O primeiro é uma questão que eu aprendi, acho que todo mundo aprendeu, principalmente jornalistas aprende, alguém fala pra gente, que ler um jornal só é pior do que não ler nenhum. Então isso é fato. Se você tem uma fonte de informação única, você está sujeito a acreditar no que uma pessoa escreveu ou uma linha editorial escreveu. Então, seja uma notícia verdadeira, seja falsa, você está sujeito à interpretação daquela pessoa que produziu aquela matéria. Então, uma coisa que eu sempre busco fazer é buscar uma confirmação de uma informação que eu li. Não estou falando nem da produção disso, tá? Estou falando da leitura mesmo. Eu recebi aquilo ali, eu li num lugar, eu vou buscar uma outra fonte. Buscar aquela notícia, a mesma notícia, só que em outro lugar. Preferencialmente com uma visão oposta. Tá? Se você ler a Veja e ler a Carta Capital, a mesma notícia vai ter 2 enfoques completamente diferentes. Então, essa é uma questão importante. A segunda questão importante, que eu acho, é a questão de separar o que é fake news. Por quê? Fake news pode ser a matéria, aquela informação passada de uma forma criminosa, inclusive, onde áudios são montados, onde imagens são manipuladas. Isso é chamado de fake news hoje, mas isso é crime. Tá? Isso é crime. Então, isso precisa ser diferenciado de informações que são interpretadas e passadas com um jeito um pouco fantasioso. Por exemplo, vou te dar um exemplo claro, desculpa, eu não sei quando vai passar, quando vai estar disponibilizado na internet, mas um exemplo que aconteceu essa semana. Saiu a seguinte manchete:
Mário Sérgio Cortella será o ministro da Educação caso Fernando Haddad seja eleito presidente. Sim, eu vi essa notícia. Isso surgiu em alguns veículos sérios, inclusive, por causa de um tweet do Fernando Haddad que falou que ele conversava e era amigo do Cortella e que ele falava com o Cortella que queria montar um grande time caso fosse prefeito. Em nenhum momento o Haddad coloca no tweet dele que ele tinha convidado o Cortella e o Cortella tinha aceito. E isso estava sendo publicado como fato. E isso também é fake news. Isso também é, numa manchete, você induzir o público a acreditar que o Mário Sérgio Cortella já aceitou ser ministro do Haddad caso ele ganhe a eleição. Entende? Então, aí a gente precisa separar essas duas coisas. Então, eu acho que o jornalista, o radialista, seja lá quem trabalha com informação e é sério, ele precisa, primeiro, que ele não vai trabalhar com crime. A primeira hipótese, para mim, está descartada. Eu não gosto de nem pensar nesse tipo de divulgação. Mas ele precisa ser muito responsável ao produzir uma notícia. Então, isso é uma questão muito importante. A última coisa, para ser rápido, tem duas competências. Você falou da característica do profissional de comunicação. Tem duas características, diversos estudos falam sobre isso, pesquisem, que é uma coisa muito legal de ver, inclusive, que falam que duas das principais competências para o profissional de qualquer função, de qualquer área, do futuro, são inteligência emocional e cognição. Falando sobre cognição, é basicamente o que você vai fazer com a informação que está disponível. Certo? Cognição basicamente é isso. E é muito importante isso. Informação, hoje, todo mundo tem. Qualquer pessoa tem acesso, mas o que você vai fazer com essa informação é que vai te diferenciar. Como espectador, como leitor, como seja lá o que for, ou como profissional. Muito bem, olha, a diretora está me avisando que já acabou o tempo, de novo, passou rápido, a gente conversou, foi um bate-papo legal, mas passou rápido. Eu ficaria mais tempo ainda aqui, estou sendo repetitivo, mas ficaria porque vocês são muito simpáticos. E eu queria perguntar, queria saber de vocês, se vocês querem deixar alguma dica para quem está nos assistindo, que pretende, ou tem um sonho de cursar rádio, TV ou jornalismo, ou que tem um sonho de trabalhar em televisão, porque vocês são profissionais de TV, ou que já estão, né, estudando. Jéssica? Eu acho que é o que eu já falei, assim, é ter ideias e colocar em prática. Eu acho que essa coisa de você ter a ideia e você tentar colocar ela em prática, eu vejo pela minha experiência, não da TV, mas de estudantes de rádio e TV, aprende muito mais do que você... Na TV, você sabe muito quem faz, né? Então, quem que mexe no microfone, quem que faz não sei o que lá, quem que mexe na luz e tal. Mas quando você vai produzir alguma coisa sua, que é a sua ideia, então você imagina... Eu imaginei o meu curta da TV, da faculdade, desse jeito. Então, ele não foi daquele jeito. Ele foi o primeiro trabalho que eu fiz que foi bem próximo, mas conforme eu vou fazendo, conforme eu vou vendo as minhas dificuldades, vendo como que eu posso fazer diferente, melhora muito o trabalho e você aprende muito de você também na hora de você chegar como profissional. E quando você for pedir, você sabe qual que é a dificuldade que aquela pessoa vai ter. Isso eu acho muito legal. Você não precisa ser especialista, mas você saber. E saber depois como você vai pedir, qual vai ser a dificuldade da pessoa, eu acho isso ótimo. E eu acho que para quem quer estudar rádio e TV, ou para quem já é estudante de rádio e TV, acho que é isso. Começar a editar um pouquinho, ver o que quer fazer, qual a ideia, fazer, produzir. Agir. Dar o primeiro passo, que aí as coisas não acontecem. Exatamente. Ficar no sofá no WhatsApp não leva a lugar nenhum. Daniel. Eu digo para estudar muito. Não tem mais aquela história de parar a faculdade e concluir a faculdade e acabou. É estudar pra caramba. A gente precisa estudar, se atualizar. E não só na área específica que a gente procurou. A gente precisa abrir esse leque. É muito interessante, como a Jéssica fez administração, ela tem uma coisa super prática, super exata. Quando ela vai fazer humanas, ela se torna outra pessoa, outro ser humano. Muito mais completo, muito melhor, com outras visões, com mais empatia para o mundo, com tudo melhor. Então, estudar é muito legal. Praticar, como a Jéssica falou, é fundamental. E outras coisas. Ser curioso, imprescindível. Ser cara de pau.
imprescindível, tem que ir para cima, tem que perguntar, tem que ir atrás, tem que correr, tem que falar com as pessoas, tem que estar Oferecer o envolvido, produto, se oferecer, se mostrar interessante e ser ético e ter caráter. Isso é fundamental também, imprescindível. Para ser humano, né? Não para o profissional de rádio. Por favor, gente, olha, agradecer mais uma vez a presença dos dois, Jéssica, Obrigada. Daniel, muito obrigado pela Valeu presença você. de vocês e a sua presença aí do outro lado também, nos assistindo, nos acompanhando aqui nesse bate-papo muito legal. Muito obrigado e a gente volta no próximo depois da aula. Até lá, tchau! Wow.